Cara, basicamente você está falando da essência da escola de automação fiscal aí, né, cara? É isso. O Exatamente. método da MI e essas quatro habilidades Essas aí. quatro habilidades, é isso. Pô, show de bola. Juntando essas duas coisas, você praticamente zera o jogo do fiscal. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós estamos tratando de obstáculos e atalhos que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: qual o conhecimento necessário para criar automação fiscal, cara? Perfeito. Antes de começar, você já sabe, quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de janeiro de 2023. Nesse evento, em 3 aulas, eu vou te mostrar como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Para isso, para você se inscrever para participar desse evento com a gente, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você vai clicar nele, vai cair na nossa página de inscrição, a colocar lá o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar. E na página seguinte, que é a nossa página de obrigado, eu chamo de página de gratidão, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar nesse evento. Agora sim, vamos lá. Legal, vamos nessa. Marcão, eu sei que a automação fiscal exige alguns aprendizados, é claro que nada acontece do nada, né, cara? É uma nova profissão, a gente tem tratado dessa forma. E quais seriam esses conhecimentos básicos para a gente começar a entrar nesse mercado de automação fiscal? Perfeito. Bom, eu quero introduzir, explicar esse conhecimento. Eu sempre acho legal explicar o porquê das coisas. Legal. Então, eu poderia chegar e dizer assim, você vai precisar de um método, você vai precisar de 4 habilidades. Vou dizer para você isso aqui, entregar isso para você. Mas as pessoas tendem a não fazer, não utilizar essa fórmula que a gente acaba passando, por entender que isso é desnecessário, que eu não preciso disso. Então, eu sempre gosto de explicar, de contar a história de porquê do método, porquê das 4 habilidades, para que a pessoa entenda que, cara, eu não estou fazendo algo aleatoriamente. Isso já foi testado amplamente, validado, tem pessoas que tiveram resultado com isso, então eu vou seguir esse mesmo caminho, porque eu quero alcançar o resultado mais rápido. Bacana. Isso é meio contraditório. A gente quer alcançar o resultado mais rápido, mas a gente não quer seguir o método, a gente não quer seguir o passo a passo, a gente quer fazer do nosso jeito. Exatamente. Aí depois não dá certo e a gente diz que o negócio não funciona. Você não seguiu aquilo que a gente pediu que você seguisse. Né? Perfeito, cara. Então, para evitar que isso aconteça, eu sempre gosto de dar esse contexto. Então, quando eu comecei no mundo da automação fiscal, né, eu particularmente, lá em 2010, 2011, 2012, naquela faixa de tempo ali, eu fui meio que aos troncos e barrancos, né? Não tinha escola da automação fiscal para poder ver os vídeos e aprender como é que fazia. Quem dera que tivesse. Quem dera que tivesse, pois é. Mas não tinha. Então, o que tinha? Vídeos soltos, vídeos falando ainda sobre a questão da automação, de programação, mas num contexto mais administrativo, comercial, financeiro, né? Tinha muito pouca coisa, se é que tinha alguma coisa relacionada à área fiscal e à área tributária. Então, além de buscar essas informações, eu tinha que adaptar isso para a minha realidade aqui no fiscal. Então, hoje a gente já tem, né, um canal, tem muito conteúdo aqui que vocês podem acompanhar, mais de 200, 300 vídeos, se não me engano, né, densos, com mais de 30 minutos, onde a gente fala especificamente sobre a automação fiscal no contexto da área fiscal e tributária. Vocês podem se servir desse conteúdo, fiquem bastante à vontade. Mas, na minha época, era diferente. Então, o que aconteceu? Eu aprendi muita coisa que depois eu percebi que era, não vou dizer inútil, porque todo conhecimento é válido, né? Mas, assim, era meio que inócuo para a área fiscal e tributária, para aquilo que eu precisava fazer. E aí, quando eu decidi ensinar sobre isso na internet, eu comecei a falar sobre esse assunto, mas eu também fiz um treinamento. E aí eu comecei a ter os meus primeiros alunos, eles começaram a praticar e tinha um padrão. Eles achavam muito legal o curso e tinha lá os módulos, né? No finalzinho de cada módulo, uma ficha de avaliação. Eu sempre dava notas muito boas. Legal. Eu conversava com eles, sempre dizendo, muito bom curso, gostei, massa, legal. Só que eles não conseguiam ter resultado. E o meu objetivo sempre foi, eu sempre falo isso, não escondo isso para ninguém, que o nosso objetivo aqui é levar o aluno ao resultado. Por quê? Simplesmente pelo seguinte, quanto mais alunos tendo resultado eu tenho, mais curso eu vendo. Ponto. Né? Então, todo mundo se beneficia com essa abordagem nossa. Então, a gente sempre focou no resultado do aluno. E assim até hoje. A gente tem plantão individual, a gente tem, inclusive hoje à noite, daqui a pouco eu vou ter
plantão de dúvida com os alunos, tem mentoria individual, tem suporte no grupo do Telegram. Então tem uma série de coisas que a gente entrega para o aluno para que ele se desenvolva. O objetivo é que ele se desenvolva, não que ele copie algo que ele viu no treinamento, mas que ele se desenvolva essa habilidade. Bacana. E para isso acontecer, eu me deparei com esse primeiro desafio, esse primeiro problema, que foi, os alunos não estão tendo resultado. Opa, o que é que está acontecendo? Eu comecei a investigar. E no processo de investigação, sempre que eu conversava com eles, eles falavam, estou sem tempo de praticar, não sei o que e tal. E quando a gente, sem tempo, é uma desculpa complicada, porque assim, ela mascara muitas coisas, né? E aí um dia eu falei, tá, vamos marcar um horário pra gente bater um papo, pra eu entender o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar. E aí marquei um horário com um aluno, perguntei ele o que estava acontecendo, e ele falou assim, tô sem tempo. Falei, tá, mas vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Me fala aí o que é que você quer automatizar no seu trabalho. Eu quero automatizar o setor fiscal. Aí eu falei, opa, aí tá o problema, né? Na hora ficou claro isso para mim. O que é automatizar o setor fiscal? Onde começa esse negócio? Onde termina? Como é que eu vou fazer isso? Então, é muito abstrato. É difícil até de você começar. E aí eu entendi, cara, esse é o problema. Legal, entendi qual era o problema, agora como é que eu resolvo o problema? E aí eu falei, uma coisa eu sei. Eu consigo resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia de trabalho. Por que eles não conseguem? Aí me caiu uma ficha. Tem alguma coisa que eu sei que eu não ensinei para eles. Só que nem eu sei que eu sei isso. Eu vou ter que procurar descobrir o que é isso que eu não sei para aprender, descobrir o que é, para poder ensinar para eles. E essa coisa que estava faltando foi justamente o método que a gente chama hoje de DMI. Caramba. Que é definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. Como é que eu percebi isso? Cara, eu sei o que eu sei e eu uso o que eu sei para resolver os problemas do meu dia a dia. Só que lá, quando eu estava começando, nem sempre foi assim, né? Então, às vezes eu passava meses parado num determinado problema que eu não conseguia encontrar uma solução. Não tinha professor que pudesse perguntar, dentro da área fiscal, tributária, tem esse problema, como é que eu resolvo isso? Não tinha isso. Então eu tinha que pegar alguma coisa completamente fora do meu contexto e tentar adaptar para a minha realidade. Então isso às vezes demorava tempo, né? 2, 3 meses para conseguir vencer aquele obstáculo. Mas eu já conseguia vencer. E o que é que me mantinha firme naquele objetivo? É que eu sabia qual era o problema que eu queria resolver e eu sabia onde que eu estava na jornada. Então eu sabia que para eu resolver esse problema eu preciso passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E aí quando eu observei, eu falei, cara, era isso que eu fazia. Então assim, era isso que eu sabia e não sabia que sabia. Era clareza sobre o processo que eu estava desenvolvendo. E daí me veio, primeiro eu definia um problema, depois eu mapeava os passos. Na verdade não era nem isso. Era mais parecido com objetivo próximo passo. Então o que é que eu fazia? O problema que eu quero resolver é esse. Qual é o meu próximo passo? Esse aqui, eu tentar resolver esse próximo passo. Enquanto eu não resolvia ele, eu não me preocupava com o próximo. Resolvia esse, o meu próximo passo é esse. Então era objetivo, próximo passo, objetivo, próximo passo. Só que, à medida que você vai avançando, você vai evoluindo. Então eu entendi, cara, a gente pode mapear os passos todos, do começo até o fim. Fazer um planejamento, né? É uma palavra que as pessoas falam, ninguém gosta de fazer planejamento, porque acha que está perdendo tempo. Só que, hoje, a gente percebe aqui que fazer o planejamento, o que a gente chama de fazer o DMI, é uma ferramenta de aceleração da construção da sua automação. Então, assim, uma automação pronta tem a capacidade de executar uma rotina N vezes mais rápido do que uma execução manual. E quando você constrói essa automação usando o método DMI, você faz ela muito mais rápido do que se você não estivesse usando o método DMI. Entendi, cara. E quanto tempo você gasta para fazer o DMI, né, que a gente chama? 5 minutos, 10 minutos no máximo. Por quê? Não é um plano escrito em pedra que eu vou seguir, aconteça o que acontecer. É para eu ter uma noção de onde eu estou, onde eu quero chegar e para eu manter o foco. É muito comum, às vezes, eu estou fazendo alguma mentoria, né? A gente faz muitas mentorias aqui, pelo menos uma vez por semana, tem uma mentoria DMI aqui rolando. E aí as pessoas dizem, professor, eu estou perdido. Não precisa falar, estou perdido, eu já sei, não fez DMI. Aí eu falo, e aí, você fez DMI? Não. Aí, pois é, por isso você está perdido. Então, peraí que a gente vai te encontrar. Entende? O que é que você quer resolver? Aí a pessoa fala, não, eu quero resolver isso, isso, isso e isso. Beleza. Às vezes a pessoa vem com 2, com 3 objetivos. Não, eu quero refazer isso, mas eu também, é como se tipo assim, quando ela fala que quer fazer aquilo, o resto já não é mais possível.
sabe? As pessoas têm essa espécie de apego com não, eu tenho que resolver tudo. Calma, a gente vai resolver tudo, só que a gente vai resolver por etapa. Sim, A sim. gente vai resolver o primeiro, depois a gente vai resolver o segundo, depois a gente vai resolver o terceiro. O fato de a gente estar detalhando esse primeiro problema não quer dizer, eu tenho que ter esse cuidado de falar com a pessoa. O fato de a gente resolver esse primeiro problema não quer dizer que a gente vai resolver os outros dois. Então, peraí, cara, só pra te interferindo aí. Então, o método do DMI, que você vai explicar com maior detalhe daqui a pouco, surgiu da ausência, da dificuldade dos seus alunos identificar qual problema ele quer resolver, né? Da dificuldade deles terem resultado. Eu queria que eles tivessem resultado. Mas eles não sabiam nem o que resolver ainda, né? Exatamente, perfeito. Sim. E aí surgiu isso. Cara, o que é que eu quero resolver? Eu quero automatizar o setor fiscal. Legal. Não é possível você automatizar o setor fiscal numa sentada. Mas é possível eu pegar problemas operacionais que eu tenho no meu dia a dia e resolvendo um a um. Perfeito, cara. E eu, inclusive, com essa ferramenta, com o DMI, eu posso conectar esses problemas. Então ele vai se transformando como se fosse assim, um objetivo cada vez maior. Exatamente. Eu vou agregando novas funcionalidades da minha automação através desse DMI. Então ele é conectado, como se fosse uma peça de Lego, sabe? Que uma encaixa na outra. Então eu vejo o DMI hoje dessa forma. Você consegue criar o que você quiser com o Lego, não consegue? Totalmente. Então, às vezes eu vou no shopping e eu vejo, tem a lojinha lá da Lego, né? Muda Tem um de banco. Aí toda vez tem uma nova figura ali. Tem uma figura ali, o pessoal faz com os bonequinhos no Lego mesmo. Então assim, o DMI é isso, é como se fosse uma peça de Lego que você vai conectando, você monta o que você quiser com ele. Só que você tem que usar. Se você não usar, não vai adiantar nada. Então, a gente conseguiu entender isso, começar a aplicar e perceber os efeitos colaterais que usar essa metodologia traz para os nossos alunos, até para quem não é aluno e que usa isso também. Então, quando eu crio um método DMI, eu gasto ali 5, 10 minutos, a gente vai ver isso, tá? Eu vou fazer uma live mostrando para vocês como criar um método DMI direitinho e executar esse método. Então, a gente vai definir o problema, vai mapear os passos e a gente vai implementar a solução. Nós vamos terminar essas lives de aquecimento com uma automaçãozinha pronta também. Então, assim, beleza, isso acelera a construção. Porque às vezes você está perdido, você não sabe como você vai fazer, você acha que você vai demorar um século para poder fazer aquilo ali. Aí quando você para, coloca o objetivo, coloca os passos, aí você vê que são 4 passos e que você já conhece 3. Você, tá quase pronto o negócio. Cara, eu não sabia, você ganha muito tempo quando você faz essa consciência também, né? Exatamente. Então, por isso que eu tô batendo firme, cara, usa o método DMI, porque ele não é uma encheção de linguiça. Ele vai ajudar você a acelerar a construção da sua automação e vai ajudar você a acelerar a resolução dos seus problemas. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É o seguinte, o professor Marcos Amorim já está falando do método que ele utilizou e utiliza até hoje para facilitar os seus alunos e também os seus processos de automação. Mas para isso, para quem caiu agora nesse primeiro vídeo, é interessante vocês verem os anteriores, em que a gente discorreu o que é automação, seus benefícios, até para você ter uma dimensão agora do contexto que a gente está falando aqui agora. Perfeito, tá certo, gente? Isso mesmo, muito bom. Então, cara, então destrincha aí DMI, cara, falando cada pecinha dessa aí pra gente ter uma noção. Pronto, beleza. Mas é basicamente isso. O legal dele é que ele é simples também. Cara, definir o problema. Qual o problema que você quer resolver? O problema é, eu quero, por exemplo, eu quero saber quais foram os produtos, a gente falou na live passada, quais são os produtos que eu recebi do meu cliente que eu não devolvi para ele. Sim. Isso é um objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou fazer um DMI disso. Primeiro passo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso saber quais foram as notas que eu recebi do meu cliente. Começa daí. Segundo passo, eu vou listar os produtos que estão nessas notas. Terceiro passo, eu vou listar as notas fiscais que eu mandei para o cliente. Quarto passo, eu vou pegar a nota referenciada lá no XML, tem isso, né? Essa nota fiscal que eu estou emitindo para você é referente àquela nota fiscal que você mandou para mim. Sim. Então eu vou identificar isso. Quinto passo, eu vou subtrair os produtos que eu mandei para você daquela nota fiscal que você mandou para mim. Entendi. Aí eu chego num saldo por nota fiscal. Pô, muito massa, cara. Poxa, pra você ver, eu tô usando uma automação sua que é fundamental para o início do processo das nossas auditorias, que é identificar quais são as notas fiscais que estão faltando no SPED. Né? E lá, com certeza, eu já estou com a engrenagem pronta aqui, mas com certeza você criou todo um DMI ali para poder ter uma noção. Né? Exatamente. Então, assim, você pega esse problema e observe. Se você fosse parar para pensar, cara, como é que eu ia resolver esse problema? Esse que eu acabei de fazer aqui com você, o DMI. Não tinha feito antes, eu acabei de fazer aqui com você. Provavelmente a gente ia demorar bastante tempo para sair direto criando automação. Mesmo para mim, que já tenho costume, o hábito de fazer isso. Porque eu não sei, cara. Eu não tenho clareza sobre quais passos eu preciso dar.
resolver esse problema. Agora que eu já fiz esse DMI com você, inclusive eu já estou criando isso para fazer uma live de aquecimento, uma live de mão na massa para vocês depois ensinando isso, eu já sei como que eu vou fazer. E aí quanto tempo demora, às vezes, uma live dessa? Meia hora, 45 minutos, uma hora no máximo, está pronta a automação. É porque você já tem costume, já tem conhecimento e tal. Claro, isso ajuda bastante. Mas se eu não tivesse um método que me deixasse claro o que é que eu vou fazer em cada etapa, talvez demorasse muito mais para eu poder executar. Então, primeira coisa, primeira informação que você precisa, primeira ferramenta, né, que vai te ajudar a construir suas automações fiscais, o primeiro conhecimento é utilizar o método DMI. Legal, ele vai te dar clareza sobre o que fazer, vai acelerar esse processo de criação e acelerando o processo de criação vai acelerar os resultados que você vai ter com sua automação depois de pronta. Show de bola, cara. A próxima etapa, né, os próximos conhecimentos são 4 habilidades. Então, como eu falei, quando eu estava aprendendo, eu aprendi muita coisa. Coisas que ajudaram bastante, a gente usa até hoje, coisas que foram meio que inócuas, não tem grandes efeitos aqui para a área fiscal. E aí o que é que eu percebi? Depois de ter alguns alunos, de estarem envolvidos com alguns problemas e tal, e até observando quais eram as aulas que os alunos estavam assistindo, lá naquela primeira versão, eu percebi um padrão. Cara, a maioria dos alunos só assiste XML e SPED. Tinha 13 módulos no curso e a galera estudava XML e SPED. Eu falei, caramba, por que só isso? E aí eu parei para pensar. E aí eu falei assim, mas é verdade, cara. O que a gente faz hoje na área fiscal e tributária é basicamente manipular XML e SPED. Então, se eu aprender a manipular XML e SPED, praticamente zerei o jogo. Zero o jogo. Né? O que sobra? Vou fazer uma consulta, vou gerar uma certidão negativa, eu vou consultar um relatório da Cefaz, um TVL, mas assim, isso não é o grosso da nossa atividade. Né? Por isso que eu falo 95%. Esses 5% são essas coisinhas que a gente tem que resolver. Mas 95% da nossa atividade no nosso dia a dia é analisar a tributação, é escriturar documento fiscal, é fazer ajuste em SPED. E esses problemas que são os mais corriqueiros que a gente tem, com essas 4 habilidades a gente consegue resolver. Em termos de SPED, aí eu sou categórico. Você resolve todos os problemas que você tiver com SPED, seja fiscal, contribuições, SD, ECF, não importa. É um arquivo TXT, tem pipezinho lá, você consegue resolver com essas 4 habilidades. Entendi, cara. Cara, basicamente você está falando da essência da escola de automação fiscal aí, né, cara? É isso. O método DMI e essas 4 habilidades. Essas 4 habilidades, é isso. Pô, show de bola. Cara. Juntando essas duas coisas, você praticamente zera o jogo do fiscal. Sim, e nesse caso aí dos 13 módulos, como é que ficou isso aí, cara? Isso aí reduziu. Então, hoje eu ensino basicamente essas 4 habilidades juntos. Não é que, tipo, o método mais as 4 habilidades. Isso aqui parece pouco, né? Tipo, só 5. Você quer dizer que o meu método tem 5 pilares? São 5 pilares. Extrair, alterar, inserir, deletar dados e usar o método DMI. Pô, só isso. Agora, cara, as formas que isso se combina são infinitas. É o Lego, né, cara? É o Lego. É o Lego, cara. E aí, quer ver outro exemplo? Música. São quantas notas que a gente tem? 7, né? Cara. Quanto de música a gente já conseguiu produzir desde o início da nossa história? É infinito. Provavelmente não vai acabar a possibilidade de a gente combinar, né, esses acordes. Então é como se fossem os acordes da nossa automação fiscal. São esses 5 elementos. Agora, o que é que eu consigo fazer com a habilidade de inserir informações, por exemplo? E aí, isso vai se aplicar tanto a XML, a SPED, a planilhas Excel, a bancos de dados, a sites na internet. Tudo onde tiver dados a gente vai conseguir utilizar essas 4 habilidades. E aí, para não falar de tudo, vamos pegar algo específico que é mais, eu acho que é um símbolo do que a gente faz hoje na área fiscal, né? Que é o SPED. Então vamos considerar o SPED. Eu falei que a gente zera qualquer problema do SPED se a gente dominar essas 4 habilidades. Então vamos usar ele como exemplo. O que é que eu preciso para resolver qualquer problema que eu enfrentar no SPED? Primeiro, eu preciso saber inserir registros no SPED. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu vou querer inserir um registro no SPED se o meu sistema já gera o SPED? Aí a pergunta é, o seu sistema gera o SPED perfeitamente? Eu não conheço nenhum sistema, até hoje, que gera o SPED perfeitamente.
Ô Marcão, quantas automações acontecem diariamente aí? Pessoas que têm bons sistemas, cara, com erros Exatamente. dentro do SPED. Então, isso não Então, é... assim, eu não conheço um sistema que gere o SPED perfeito, com todos os registros que deveriam ser gerados. Então, isso aí já é um problema. Se eu souber como seria o registro que eu quiser dentro do SPED, eu já resolvi grande parte do problema. Depois, eu vou para a parte de extrair informações. Coloquei o registro lá dentro, quero extrair a informação que está lá dentro. Para que eu vou querer extrair informação? Exemplo, você falou, eu usei uma automação sua para poder cruzar os dados das notas que estão lançadas no SPED com o XML, que realmente foi lançado. Como é que eu fiz isso? Extraindo. Eu entrei no SPED, extraí as informações, tem essa chave de acesso, foi lançado nessa data, o número da nota é esse, aí eu pego os dados do XML, extraio também e comparo uma coisa com a outra. Pô, tá lançado ou não tá lançado? Tá lançado. Beleza, como é que eu cheguei a essa conclusão? Extraindo informações do SPED. Certo. Terceira etapa, alterar informações no SPED. Uma coisa que eu faço, uma automaçãozinha que eu tenho, que é, ela pega os dados do XML, extrai os dados do XML, do XML mesmo, né? Sim. A nota fiscal, pega a nota de saída. E ela vai lá no SPED, verifica se essa nota está lançada primeiro. Se essa nota estiver lançada, o que acontece? Notas fiscais de emissão própria, como é que tem que estar lá o registro C100? Quem não sabe o que é o C100, é um registro onde a gente tem os totais da nota fiscal. Então vai ter lá o valor total da nota, o valor total dos produtos, o valor total do ICMS, todos os valores totais vão constar lá. Então, o que acontece num SPED com uma nota fiscal de emissão própria? Tem que estar lá. Mas a nota está cancelada, tem que estar lá. Está denegada, tem que estar lá. Está inutilizada, tem que estar lá. Não importa, a nota tem que estar no SPED. Então, primeiro, eu vou verificar se essa nota existe ou não. A nota existe. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou verificar se a informação que está no meu SPED está igual que está no meu XML. Se não tiver igual, não tem que ser exatamente a mesma informação? Sim. Eu posso pegar essa informação daqui e alterar cá. Então, o valor total da nota é R$1.000. Aí no SPED saiu R$1.000,10. Porque eu não sei. Um erro no sistema. O XML está R$1.000. Vou dar exemplo de verdade que aconteceu. Um cliente meu, isso em 2016, eu estava ainda engatinhando nessa questão aí de consultoria, né? Ele gerava o SPED do sistema dele. E um dia a gente pegou o SPED, foi fazer a análise, né? Passei lá pela automação, aí eu observei o seguinte: o valor total da nota, R$10.000. O valor total dos produtos, R$2.000. Diferença de 8.000. Eu falei, oxi. Aí eu olhei lá se tinha outras despesas, né? Alguma outra coisa que pudesse fechar o valor de 10.000. Não tinha. Eu achei estranho. Pega o XML, olha, tem lá, valor total dos produtos, 10.000. Valor total da nota, 10.000. Ou seja, tudo certo. No SPED, 210. Não, tem alguma coisa errada. Aí ligo para o suporte. Pessoal, é o seguinte, está acontecendo isso, tal, tem essa informação no SPED, tem outra informação no XML, e a gente precisa que seja a mesma informação. Aí o que eles me disseram? A resposta de sempre. Tá dando erro no PVA? Não. Então tá certo. Eu falo, cara, tem que ser a mesma informação. Não, mas se não tá dando erro no PVA, não tem problema nenhum. Inclusive eles falaram assim, cara, a gente tem 300 clientes, ninguém nunca reclamou disso, você é a primeira pessoa. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, no regulamento, né, na lei orgânica aqui do Estado da Bahia, lei 7.014 de 1996, lá no artigo 42 tem as multas e penalidades, que explica, né, qual é o valor da multa e por que você vai tomar multa. E lá, artigo 42, acho que é a linha L de lápis ou N de Maria, alguma coisa assim, ele fala que para R$46.000 para o desenvolvedor de software que disponibilizar um sistema que permita escriturar documento fiscal divergente do que está no documento. Então, era exatamente o caso. Então, o sistema dele estava escriturando no SPED uma informação que estava divergente do XML. Tinha uma coisa no XML e tinha outra no SPED. E isso ia render para ele uma multa de R$46.000 por cópia de software que tivesse com os clientes dele. Aí o que eu fiz? Montei um e-mail, coloquei essas informações e fiz a continha para ele. Falei, você falou que tem 300 clientes, vezes R$46.000, eu não lembro agora, mas acho que deu uns 13 milhões. Eu falei, você tem uma multa de uns 13 milhões aí, cuidado. E eu mandei. Meia hora depois ele tinha resolvido o problema.
Então, assim, infelizmente, com o pessoal de software tem esses problemas. Sempre, cara. Sempre. Mas, enfim, por que eu falei isso? Né? Que a gente consegue alterar essa informação. Não precisa ficar à mercê do sistema. O sistema não faz, não quer fazer por qualquer motivo. Ou você vai trocar de sistema ou você vai dar outro jeito. Então, assim, não quero mudar de sistema, porque o sistema é bom, tem outras qualidades e tal. Então, cara, usa uma automação fiscal. Pega o XML e vai lá, altera a informação. Resolveu o problema. E a última habilidade, que foi a quarta que eu falei, são deletar os registros. Então, eu vou deletar registros lá do meu SPED. Pô, quando que eu vou precisar deletar um registro do SPED? Acontece. Aconteceu 2 vezes só na minha vida, mas acontece. Situações de deletar. Que situação foi essa? Estava com um cliente de uma indústria, e aí eles geravam o SPED, a gente sempre pedia, toda semana gerava o SPED, a gente fazia uma auditoria, viu o que estava errado, fazia as correções e assim ia. Nessa semana, a pessoa gerou o SPED, quando foi importar no PVA, o SPED não importava, dava erro de estrutura. Tinha 500 e não sei quantos erros de estrutura, sempre com o mesmo registro. Registro C991, que é o registro onde a gente coloca lá os dados do Fundo de Combate à Pobreza. Então, eu lanço lá o valor, né, a base, a alíquota. Só que esse cliente específico não tem Fundo de Combate à Pobreza. Então, não tinha porquê gerar o registro 60, nunca tinha gerado. Aí, do nada, teve uma atualização no sistema e tal, e aí ele começou a gerar o registro 691. Só que tudo zerado. E o SPED, ele é algo que ele busca economizar energia. Exemplo, você informou lá o bloco H. Aí você informou lá todo o seu inventário, informou o 0200, que são os itens que foram no inventário, e tem alguns produtos que não vão no inventário. Exemplo, ativo imobilizado e uso consumo. Sim. Aí o seu sistema vai lá e gera tudo que está cadastrado. Gato, cachorro, periquito, papagaio, elefante. Tem lá os produtos de uso e consumo de ativo imobilizado, que não aparece em lugar nenhum no seu SPED. Aí o que vai acontecer? Você vai receber um erro no seu SPED, dizendo, você informou esse produto no 0200, mas não está usando em lugar nenhum. Se ele está aqui só ocupando espaço, deleta, manda embora. Né? Então essa é uma situação que precisa deletar, mas esse comportamento faz com que, você gerou um registro 691, todo zerado. Zero e nada é a mesma coisa, você não precisa informar esse negócio aqui, apaga esse negócio, não quero isso aqui não. E aí você tem que deletar esses registros para conseguir importar no PVA para ver o que está errado no SPED para poder fazer as correções. Só que eram 500 e tantos registros que estavam informados e precisava deletar todos eles. Aí como é que você vai fazer isso? Um a um na mão? Complicado. Você rapidamente pode fazer uma automação. Criou uma automação e foi lá, deletou todos esses registros. E o problema de deletar registro não é só deletar. Porque digamos que eu deletei lá no 691. Estava tudo zerado. Aí eu deleto esses registros. Isso vai mudar a quantidade de registros no bloco C. Eu tenho que contabilizar de novo quantos registros eu tenho no bloco C. Isso vai gerar uma alteração lá no bloco 9. Lá no bloco 9 eu tenho o registro 9999, 9900 e eu tenho o registro 9900 pipe 691, por exemplo. Que eu tenho que apagar já lá também, porque não tem mais nenhum 691. Que por sua vez vai alterar a quantidade de registros no bloco 9. Que vai alterar a quantidade total de registros no arquivo. E aí vai. Então você tem que fazer todos esses ajustes para poder importar. Então você vai deletar tudo na mão, você vai demorar, sei lá, umas 2 horas, 3 horas para poder fazer isso. Depois, gastar mais um tempo para poder contabilizar os registros de novo, para você conseguir importar. Com possibilidade de erro também, né? Possibilidade de erro. Então, a gente cria uma automação que vai lá, deleta isso, 2 segundos está pronto. Deleta, já faz a contabilização toda, te dá o arquivo prontinho para você importar no PVA e fazer o que precisa fazer. E aí, depois que você passa por essas 4 habilidades, eu te pergunto, o que é que sobra? Eu sei inserir registro, eu sei extrair as informações desse registro para montar o relatório que eu quiser, eu sei alterar as informações que estão nesse registro, no campo que eu quiser, e eu sei deletar esse registro. O que é que falta? Tem alguma coisa aqui que eu precise fazer que não está coberto por essas 4 habilidades? Não tem. Então, assim, qualquer problema relacionado ao SPED você consegue resolver com essas 4 habilidades. Show de bola, cara. Ainda pautado no tema da nossa conversa aqui, quais são os conhecimentos necessários para a gente iniciar a automação? Está muito claro aí, definir essas 4 habilidades. Eu vejo também uma questão comportamental, assim, de percepção, né, cara? E eu acho que você deve perceber isso também nos seus próprios alunos, né?
Eu imagino muito assim, Marcos, que um cara que está conectado com esse novo mercado, que quer aprender automação fiscal, ele quer sair da zona só de estar ali fazendo a mesma coisa, cara. Porque a automação fiscal nos permite, e aí respondendo o que você falou, a enxergar cruzamento de novas informações, cara. Para além da situação de segurança, deletar, incluir, como você falou tudo aí, poxa, existe um mundo a ser explorado ainda que talvez muitos profissionais ainda não tenham percebido isso, né? E o que você me diz em relação a isso aí, Marcão? Eu acho legal porque a gente sempre quer fazer coisas novas e diferentes e tal. Mas você começa a perceber depois de um tempo que é tudo um conjunto dessas 4 coisas. Tudo Tudo vai desaguar aí, né, tudo cara? vai girar em torno disso. Então, assim, se você construir uma automação para inserir, uma outra para alterar, outra para extrair, outra para deletar, cobriu as 4 habilidades, você já tem uma biblioteca básica, digamos assim. E a partir daí, tudo que você for fazer, você vai perceber que é uma combinação desses 4 Pronto, elementos. eu vou cruzar informações XML e SPED, cara. Pronto, vou extrair informação do XML, É vou extrair, extrair né? vou extrair do SPED, ver se uma está batendo com a outra. Entendi, cara. Não está batendo. Aí o que é que eu faço? Aí eu adiciono mais uma etapa que é, vou alterar a informação no SPED. Altero. E aí acabou, está resolvido isso aí. Então, quais são as habilidades que eu uso para criar uma automação, por exemplo, para fazer conferência de movimentação fiscal? Extrair e alterar. Cara, é muito massa, cara. Acabou. É, Agora eu quero fazer a exclusão do CMS lá da base do piso da COFINS. isso. Mesma coisa. Eu vou extrair as informações lá do XML, por exemplo, ou do próprio SPED. Por exemplo, sou uma empresa lucro real, emito nota fiscal modelo 55, lá no campo 15 dos 60 e 70 eu tenho o valor do CMS. Sim. Então eu extraio aquela informação do próprio SPED e altero no próprio registro. Então tiro do 15, vou lá na base do ICMS, abato aquele valor do ICMS, já atualizei, refaço o cálculo, já acabou, já está feito. Entende? Então, eu posso tanto extrair de um lugar e trazer para outro, como eu posso extrair do próprio registro, do próprio SPED, no próprio registro já resolver o problema ali. Pô, muito legal, cara. Marcos, e pra gente encerrar, cara, eu sei que esse assunto, tanto que a gente vai estar desdobrando aí em em 10 episódios, e vários outros que você já gravou, cara, o que significa automação fiscal hoje para você, cara? Para você enxergando as possibilidades desse novo mercado, cara? Cara, pra mim, ó, que pergunta, viu, velho? Pô, velho, pra mim é algo. Pô, pra mim é uma grande diversão, velho. Curto demais fazer isso. Quando o cliente chega pra mim e fala assim, cara, me ajuda, eu tô com esse problema que eu não sei como é que eu vou fazer isso. Pô, aquilo ali pra mim me instiga, sabe? É algo que me dá prazer de fazer. E depois que eu descobri esse novo patamar, né, de utilizar essas informações para ajudar a empresa na tomada de decisão, a enxergar como é que ela pode ser mais competitiva, como é que ela pode melhorar a carga tributária dela, entender o custo real de aquisição das mercadorias, entender como funciona o meu estoque, se a curacidade está legal, se não está. Então, assim, você sai do fiscal e você começa a navegar pela empresa inteira. Então, você ajuda o cara do financeiro, você ajuda o cara da produção, você ajuda o cara da logística. Você é uma pessoa, uma peça-chave dentro daquele negócio, dentro daquela empresa. Por quê? Toda empresa usa dados, toda empresa usa informações. E tudo que entra no fiscal acaba afetando direto ou indiretamente o financeiro, a logística, a produção, vendas. Então tudo está interligado. E quando você tem essa visão dos dados, né, dos números, você consegue entender o que está acontecendo e consegue enxergar coisas que muitas vezes as pessoas que estão ali dentro do negócio não conseguem enxergar. E você traz uma nova visão para elas. Porra, show de bola, cara. Show de bola. Para mim é isso, cara. É quase que uma bola de cristal, sabe? Você tem o poder de ver ali o que está acontecendo. Não tem jeito, é um novo profissional, cara. Ou posso dizer, é o profissional da área fiscal e tributária atualizado ao novo mercado, cara. É isso. Boa. Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui reforçando o convite, não canso de falar isso, cara. Visitem o YouTube, o canal de YouTube do professor Marcos Amorim. Nos acompanhem nessas lives de aquecimento e não deixe de participar da Semana da Automação Fiscal, cara. Isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.